Graça e paz, irmãos. É muito bom poder estar aqui com os irmãos novamente para a continuidade do nosso estudo bíblico. Estamos trabalhando de forma geral na exposição da carta aos Efésios, mas conforme vamos entrando na exposição do texto, encontrando alguns outros assuntos, nós damos uma pausa na exposição para então entrarmos melhor em alguns outros temas, para que assim possa facilitar a compreensão dos irmãos. Já no capítulo 4, nós então nos deparamos com o apóstolo Paulo dando início ali o tema dos dons espirituais. Então faz-se necessário que possamos entrar nesse estudo. Como já dissemos que não vamos entrar num estudo muito profundo acerca dos dons, mas estamos dando uma visão um pouco geral acerca dos dons. Já, se não me engano, essa é a terceira semana que estamos tratando deste tema, sendo a segunda vez hoje que vamos tratar sobre a outra face dos dons espirituais. Então, entendendo um outro lado, aqui nessa proposta da disposição dos nossos dons para a edificação do corpo de Cristo, como que de repente essa realidade pode vir a se tornar um pouco delicada, um pouco preocupante até certo ponto, quando alguns crentes então estão colocando seus dons ali, mas não estão cumprindo um objetivo que Deus espera de cada um, onde, de fato, a colocação desses dons não tem promovido a edificação do corpo de Cristo e muito menos a glória do nosso Deus. Esses são os dois objetivos centrais pelo que Deus, então, dotou o seu povo de dons para que, então, a igreja seja abençoada. Então, nós vamos ver, dando continuidade ao nosso estudo, esta outra face dos dons espirituais. Mas antes de entrarmos na leitura do texto central e da exposição desse texto, nós vamos ter uma palavra de oração. Convido você a fechar os seus olhos, já deixar aí a sua Bíblia pronta, para que assim você possa também acompanhar a leitura dos textos. Vamos orar, queridos. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem auxiliado. Bendito seja o teu nome, ó Deus, porque temos mesmo nesta realidade, nessa situação, dessa quarentena, desse tempo afastado uns dos outros, nós temos sido enriquecidos pela tua palavra. Ó Deus, nós oramos e clamamos pelo teu povo, aqueles que nessas condições estão se encontrando enfraquecidos pela falta de alimento espiritual. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, dessas pessoas que não têm buscado a tua face, não têm se alimentado, ó Deus, por meio dos estudos, das mensagens que temos pregado. Ó Pai, tem misericórdia dessas pessoas e traga-os de volta à plena comunhão contigo, que eles possam ter sede e fome da tua palavra, e que esta mensagem, ó Deus, possa mais uma vez, como tem sido já feito em nossas vidas, contribuir para o nosso enriquecimento, para a nossa edificação. Ó Deus, fala a cada um de nós, usa a minha vida neste tempo, que a minha explicação ela seja, ó Deus, de acordo com aquilo que de fato o Senhor deseja tratar com cada um. E aquilo que eu não puder, ó Deus, pela minha incapacidade, pelas minhas limitações, conseguir tratar nesse estudo aqui, que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, falar aos corações de cada um, trazendo disposição para que também cada um possa buscar as respostas necessárias para que sejam enriquecidos, para que aprendam mais sobre a tua palavra. Nós agradecemos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos.
vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo, já projetando o primeiro slide, né, do nosso estudo. A outra face dos dons espirituais, hoje a parte 2 do nosso estudo. Vamos dar então sequência na leitura do texto, vamos ler bem devagar, peço que você possa acompanhar a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, versos de 12 a 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Muito bem, meus irmãos, nós acabamos então de fazer a leitura do nosso texto. Então, se você prestou bastante atenção nesse texto, é importante, se você não acompanhou o estudo passado, antes de ver essa mensagem, você recorra à lição anterior. Então, nós sempre temos aqui, aquilo que nós fazemos é lembrar algumas coisas importantes acerca do contexto, acerca do objetivo do autor, quando ele então colocou essas palavras, dirigiu essas palavras aqui à igreja, no caso a igreja de Corinto. E nós temos aí só colocar aqui a câmera para aparecer, sempre esqueço desse detalhe. Agora vai. Muito bem, o que nós encontramos aqui, irmãos? O mau emprego do uso dos dons espirituais na igreja de Corinto levou então o apóstolo Paulo a exortá-la, fazendo inicialmente o uso de uma fábula, de uma história, né? História com E, não história com H. Então, a história com E dizia respeito a alguns membros do corpo. Quem são esses membros que estão insatisfeitos? São os pés, as mãos e ouvidos, que estavam então insatisfeitos
com as suas atribuições e cobiçavam os ofícios de outros membros. O apóstolo Paulo, então, meus irmãos, ele é perfeito aqui, enquanto ele percebe algumas dificuldades na igreja, algumas coisas que não estão em ordem, ele usa deste artifício, deste recurso didático, para poder ilustrar esta triste realidade da igreja. Uma igreja amada por Deus, uma igreja cheia de problemas, toda igreja tem problemas, né? E aí então o apóstolo Paulo, como líder, ele tem aqui esta responsabilidade de instruir a igreja. Então ele usa desta história, deste recurso aqui, para poder apresentar esta realidade, para que a igreja pudesse compreender a real situação em que eles se encontravam espiritualmente. Entendendo a posição de cada um dentro do corpo, a importância de cada um dentro do corpo, identificando cada um de fato como membro do corpo de Cristo, mas que infelizmente eles não estavam cumprindo o objetivo, o propósito para o qual então eles foram chamados por Deus. Todos nós, chamados por Deus, eleitos por Deus, fomos então, a partir da nossa conversão, da nossa eleição, da nossa justificação, da nossa regeneração, dotados de dons para que pudéssemos contribuir eficientemente, eficazmente no corpo de Cristo, para que então a igreja de Cristo, a igreja local onde estamos inseridos, então, ela seja edificada e o nome de Deus seja glorificado. Em tudo aquilo que nós fazemos, com a excelência que precisamos fazer, com toda a dedicação. É importante a gente dizer que a obra do Senhor, ela não pode jamais ser feita, ser realizada de qualquer forma, de qualquer jeito, com, de repente, uma justificativa de que Deus, de repente, aceita qualquer coisa. É melhor fazer de qualquer jeito do que não fazer nada. Na perspectiva de Deus, isso não existe. Visto que ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Então, se nós temos, por exemplo, um chefe, somos então remunerados e nos é colocada uma responsabilidade, uma tarefa para fazer, é claro que nós não vamos fazer essa tarefa de qualquer jeito. Se assim for, é certo que os nossos dias como empregado estão contados e nós vamos ser demitidos. Então, se nós somos excelentes, buscamos a excelência, procuramos fazer com zelo tudo aquilo que é secular, se nós damos o melhor para a nossa família, se damos o nosso melhor para as pessoas que nós gostamos, pessoas próximas a nós, como eu já citei, no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, nós somos e procuramos fazer tudo correto, da melhor forma possível. Porque para Deus, de repente, nós não somos excelentes? Porque não fazemos as coisas com dedicação, com alegria, não é? Então é algo que nós precisamos avaliar. Então o apóstolo Paulo está usando desse recurso aqui para tratar algo importante, delicado, não só para aquela realidade, aquele povo naquele momento, aquela igreja, mas fala muito acerca da realidade da igreja contemporânea, da igreja atual. E nós precisamos ter uma atenção, né? Termos um cuidado para perceber se essa não é uma deficiência nossa. Como que nós temos usado os nossos dons para a promoção da edificação da igreja, para o crescimento,
para a maturidade da igreja, para que cada crente seja o melhor crente que pode ser, claro que nas suas limitações, sim, mas que possam ser crentes que trabalham, eficientes naquilo que faz, jamais deixando nenhuma tarefa feita pela metade. E às vezes essa é uma realidade presente nas igrejas. Como eu disse, não adianta nós, dotados que fomos de dons espirituais para contribuirmos eficazmente para o crescimento da igreja, se nós temos essa condição, por que nós não fazemos as coisas com excelência? Então nós precisamos pensar, refletir, avaliar se essa tem sido uma realidade na nossa vida, Então nós temos aí o centro da exortação do apóstolo Paulo, que consiste em afirmar que o corpo é um organismo vivo, interdependente, e por isso deve trabalhar em conjunto, para o bom funcionamento dele. Nenhum membro do corpo de Cristo é dispensável ou inútil, visto que todos receberam condições especiais para contribuir eficazmente para a sua edificação e glória de Deus. Perceberam aqui, queridos, nessa leitura que nós acabamos de fazer, que então o centro da exortação do apóstolo Paulo é trazer essa compreensão de que todos nós somos e fazemos parte de um corpo, um único corpo. Não são dois corpos, mas é um único corpo. E nós somos parte desse corpo como membros, estamos integrados, estamos ali trabalhando juntos, É um organismo vivo e interdependente, ou seja, dependemos para o nosso funcionamento, nós dependemos necessariamente um do outro. Então nós precisamos compreender isso, que dentro do objetivo central do corpo, nós precisamos uns dos outros, certo? Então nós precisamos compreender algumas coisas que são essenciais aqui dentro da visão do apóstolo Paulo. Nenhum membro deste corpo é colocado à parte, dizendo de repente para essas pessoas: olha, nós aqui não precisamos de você, você pode continuar aí, frequentando aí, pode sentar no seu banco, você fica ali no seu lugar, mas nós conseguimos dar conta das nossas responsabilidades. Então isso não pode acontecer, mas eu sei que acontece em algumas igrejas, de repente ninguém fale isso, ninguém chegue para a pessoa para dizer que não precisa dela. Mas, às vezes, quando não se dá oportunidade para essas pessoas trabalharem, desenvolver os seus dons, naturalmente, essa é a realidade que é apresentada. E algumas pessoas se entristecem com isso, algumas pessoas extremamente capacitadas, que gostariam de colocar ali os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus, para o benefício da igreja local, para a edificação dos irmãos ali da igreja, mas muitas vezes elas são impedidas de fazerem isso. Então, a visão correta, que nós temos é de que todos são importantes. Todos são importantes porque todos receberam funções importantes, não há uma função mais importante do que outra, mas dentro do objetivo comum, dentro do propósito de Deus que Ele tem para com a sua igreja, todos os membros são importantes e precisam trabalhar em conjunto para alcançar este objetivo, ok? Dando sequência, nós começamos a ver na semana passada aí 3 circunstâncias
onde o uso dos dons espirituais na igreja pode assumir um aspecto negativo. Não deveria ser assim, mas infelizmente acontece assim, porque nós somos imperfeitos e há ainda uma obra sendo realizada nas nossas vidas. Então essa realidade, não é, desse trabalho que Deus continua a realizar em nós, a obra foi iniciada, mas ela não foi ainda terminada. Então essa continuidade dessa obra, ela faz com que muitas vezes a gente, dentro desse ambiente de serviço, um ambiente santo, não é? Separado por Deus, muitas vezes nós o corrompemos de alguma forma. Nós tornamos um ambiente de paz, muitas vezes, num ambiente de guerra, onde deveria haver amor, às vezes predomina o ódio, onde deveria prevalecer o serviço, não é, uns aos outros. Muitas vezes o que encontramos são pessoas procurando os seus próprios interesses, procurando serem servidas. Então, esta é a realidade que muitas vezes nós encontramos dentro da igreja do Senhor. Mas nem por causa disso o Senhor deixa de nos amar mais, Ele nos ama, Ele tem muita paciência conosco e vai trabalhando em nós para que a gente tenha uma percepção cada vez mais apurada acerca da vontade dEle e aí então nós deixemos com que Ele possa trabalhar livremente nas nossas vidas, para que possamos a cada dia nos parecer mais com Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então nós vamos compreender nesse estudo essas três circunstâncias onde o uso dos dons espirituais pode assumir um aspecto negativo. Semana passada nós trabalhamos a primeira, né? Só deu para a gente ver a primeira. Mas o que nós vamos perceber nesse primeiro slide, queridos, dentro desse primeiro motivo, é o seguinte: quando o crente, em vez de preservar a unidade, que é o que nós já vimos, não é, no capítulo 4 ali, o apóstolo Paulo destacando a necessidade de preservarmos a unidade do Espírito através do vínculo da paz, né? Nós percebemos, né, que o crente, ao invés de cumprir isso, ele acaba, então, nutrindo em si sentimentos dissociativos, sentimentos que nos separam cada vez mais uns dos outros, né? Então, em vez de preservar a unidade por meio da diversidade do corpo, né, porque somos muitos membros, temos muitos dons diferentes, não temos todos, mas temos um, pelo menos. Algumas pessoas, ao invés de procurar usar isso para a edificação da igreja, acabam se separando uns dos outros. Nós vamos ver por que isso acontece. Vimos na semana passada, não é? Aqui, como está no nosso slide, a imaturidade espiritual, não é? Que também acaba sendo fruto de uma insatisfação e ingratidão. Da onde vem essa... Por que isso acontece? Não é? Porque há uma percepção, uma perspectiva equivocada acerca do doador e da dádiva. Então não entendemos muito bem os dons que de Deus recebemos e não entendemos o próprio doador, o próprio Deus. E esta falta de compreensão faz com que alguns sentimentos possam acontecer. Que aí, no caso, a inveja, não é? Os versos de 15 a 17, não lemos, mas vamos aqui tentar dar uma resumida. Inveja, autocomiseração, né? Aquela postura de coitadinho, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ó dia, ó azar, não é? Sentimento de inferioridade, nos sentindo menores do que outras pessoas, né? Baixa autoestima,
uma postura de isolamento. Então nós percebemos que tudo isso é fruto de uma imaturidade espiritual. E por que essa imaturidade espiritual ela existe? Justamente por um sentimento de insatisfação, uma postura de insatisfação e ingratidão com o doador e com a própria dádiva. É um presente que nós recebemos e que nós, de repente, desvalorizamos. Assim, essa pessoa não deu aquilo que eu queria, não é? Eu acho que eu merecia mais. Então, acaba depreciando não apenas o presente, mas aquele que nos presenteou, ok? Então, é preciso tomar muito cuidado com essa postura, né? Começarmos a nutrir em nós esses sentimentos que nos afastam uns dos outros. Qual que é o desafio que nós vimos? Não queira padronizar ou uniformizar os membros da nossa igreja. Não é? É importante respeitarmos as nossas diferenças, respeitarmos os dons uns dos outros, né? Não somos iguais, não temos os mesmos dons, não podemos querer que os outros tenham o mesmo dom que a gente, não é? E preciso tomar cuidado com isso. Longe de ser um problema, essa diversidade é a nossa riqueza. Então, sermos diferentes e termos diferentes tipos de dons, pode ser que para alguns é motivo de briga, de afastamento, né? Mas na perspectiva correta é uma riqueza. Foi Deus quem fez assim. Aceite, respeite, defenda de todo o seu coração este maravilhoso traço peculiar da Igreja de Cristo. Então é uma bênção que nós precisamos, como que nós precisamos enxergar essa diversidade de dons. E o segundo motivo, queridos, o segundo motivo, né, a segunda circunstância, né, onde o uso dos dons espirituais na igreja pode assumir um aspecto negativo, é quando o crente permite que o orgulho e a autossuficiência anulem o seu senso de interdependência e valorização de cada integrante do corpo de Cristo. Como nós estamos vendo aí uma bola de neve, né? Nós estamos percebendo aí algo sendo nutrido em nossos corações, este orgulho, não é? Esse sentimento de autossuficiência, de que nós não precisamos de ninguém, e isso acaba anulando a nossa percepção de que a gente não consegue realizar aquilo que nós precisamos sem a ajuda de uma outra pessoa. Então nós sempre precisamos do auxílio de alguém para absolutamente tudo. Uma doença acontece com a gente, nós somos acometidos de alguma doença, um acidente que seja, a gente não consegue resolver essas coisas sozinhos. Bendito seja Deus que colocou outras pessoas para que possam nos auxiliar, seja nos levando no médico, seja nos auxiliando com seus conhecimentos, com os seus recursos e bens. Então nós temos que perceber que Deus tem colocado pessoas e dotado essas pessoas e abençoado essas pessoas de tal forma que elas possam repartir aquilo que têm, seja de forma financeira, seja com seu conhecimento, ou com qualquer outra forma que seja para nos abençoar. Então nós precisamos tomar cuidado com este orgulho que podemos sentir, não é? Por algo que nós possuímos, por algo que de repente acabou colocando a gente numa posição de maior destaque na igreja. Às vezes isso acontece, naturalmente isso acontece. Alguns cargos, alguns ministérios são dados a algumas pessoas que têm uma capacidade maior, e não há nada de errado nisso. E nós vemos, por exemplo, na parábola dos talentos, o Senhor ali capacitando, dando para os seus servos alguns valores diferentes, de acordo, como diz o texto, de acordo com
a capacidade de cada um. Capacidade para quê? Capacidade para administrar. Alguém que é muito mais responsável, tem uma pessoa que é muito melhor administrador do que outro, não é? Então, Deus vai concedendo a essas pessoas uma responsabilidade maior, um talento maior, e juntamente com esse talento maior, uma responsabilidade maior. Então, quanto mais responsabilidade, maior também será a cobrança de acordo com isso. Só que tem gente que quer essa responsabilidade maior, quer um talento maior, quer uma proeminência maior, não é? Mas não quer as responsabilidades que vêm junto com o pacote. Então, nós precisamos começar a pensar corretamente sobre isso. Então, de acordo com esse segunda circunstância, né, dentro desse aspecto negativo dos dons espirituais, nós nos deparamos com este mal que faz parte do coração de muitos crentes orgulhosos, autossuficientes, que podem não dizer que não precisam dos outros, mas a atitude, a postura deles acaba dizendo isso. Ah, não preciso da sua ajuda não. Ah, eu consigo fazer isso sozinho. E isso é natural do ser humano, eu percebo isso com os meus filhos. Não é? A gente querendo ajudar, mas parece que naturalmente ele já fala assim, eu já sei fazer isso. E não é isso que é uma realidade. Eles precisam de auxílio, eles precisam de ajuda para conseguir realizar suas tarefas. Então nós temos aí na leitura do texto, os versos de 21 a 24, dizendo: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Ou seja, até os mais fracos, aqueles que, de repente, vamos colocar aqui, que tem recebeu um talento menor, digamos assim, de menor expressão que seja, eles não deixam de ser importantes dentro do corpo de Cristo. Ok? Então, a gente precisa perceber isso. Não é porque o outro tem um dom que não é aparente que ele não é importante dentro do corpo de Cristo. E os membros, 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Não é a nossa postura de valorização. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Ok? Então, Deus, quando colocou cada pessoa no corpo de Cristo, quando dotou essas pessoas com seus dons, e inseriu essas pessoas dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja local, abençoando as pessoas com as pessoas que aqui dentro se encontram, ele sabe muito bem o que fez. Ele não foi pego de surpresa, ele não errou na mão, não é? Falei assim, olha só, né? Nossa igreja aqui, as pessoas não têm dom nenhum, não têm talento nenhum para poder realizar as coisas, mas olha só na igreja do fulano de tal, né? Lá as pessoas são muito capacitadas, seria bom algumas pessoas de lá virem para cá, para ajudar a gente, dar uma melhorada, né, na qualidade daqui do trabalho, né, para que o trabalho ao Senhor seja muito melhor. Isso é uma bobeira, a gente precisa tomar cuidado com isso. De fato, a gente precisa avaliar se esse sentimento orgulhoso, autossuficiente, não está sendo uma realidade aqui no nosso meio. Então, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós precisamos de todos são importantes, todos são merecedores de honra, né? E Deus honra a quem de fato trabalha
de coração, quem faz com o talento que tem, ainda que seja pequeno, mas ele é excelente e pleno na realização da sua tarefa. Pode não aparecer muito, mas naquilo que ele faz com excelência. Ele compreende o seu dom como um presente, ele não diminui esse presente em ponto nenhum, né? Ele sabe que foi Deus que deu, e se Deus dotou ele com aquele dom, ele precisa fazer valer este dom no serviço prestado a Deus com excelência, com dedicação, não é? Para que de fato o Senhor seja honrado e glorificado. Então nós precisamos avaliar se temos feito desta forma, né? Então temos aí a continuidade dessa mentalidade imatura, né? A imaturidade espiritual e a inveja também andam de mãos dadas com o orgulho e com a autossuficiência. Essa postura é condenada por Paulo, onde não se aceita na comunidade da fé um membro que não considera o irmão como parte integrante e fundamental de um processo de edificação em sua vida e para o corpo de Cristo. Então nós temos aqui a visão de um líder que procura ensinar cada um a ver, a enxergar corretamente uns aos outros, não é? Combatendo esse pensamento de que alguém possa achar que o outro não presta para o serviço. O outro não é importante na igreja. Então o apóstolo Paulo ele procura anular esta mentalidade orgulhosa, autossuficiente, não se aceitando, né, na comunidade da fé, um irmão que tenha um dom específico ali, onde de repente ele não é dotado com outros dons que possam, às vezes, ser um pouco mais aparentes, né? Segundo a perspectiva de Paulo, aqueles irmãos que parecem espiritualmente deficientes aos olhos de alguns, cumprem dentro do corpo de Cristo um papel tão fundamental e importante quanto qualquer outro membro da igreja. Volto a dizer, não há dom dado por Deus que não seja importante. Essa é a visão que o apóstolo Paulo tenta trazer à igreja de Corinto. Todos são importantes. Todos, absolutamente todos. Porque na visão de um, somente o dom de mestre, de pastor, é o dom maior que possa ter, porque é onde se aparece mais, que está na frente da igreja, né? O dom de presidência, o dom de misericórdia, o dom de evangelismo, são dons que colocam a pessoa numa posição de destaque. Agora, o dom de serviço, por exemplo, mas o serviço ele é muitas vezes realizado nos bastidores, ninguém vê. Então esse não é um dom muito, digamos, de primeira qualidade. Não está no primeiro escalão dos dons. Irmãos, o dom de serviço, ele é fundamental na nossa igreja. Quantas pessoas que nós vemos que têm dons de servo, que servem aqui, nunca pediram nenhum tipo de destaque, não é? Que ele fosse reconhecido na igreja. Nós sempre fazemos isso, sempre quando tem alguma coisa que é realizado, algum evento, nós fazemos questão de destacar o trabalho de todos. Todos que se envolveram, direta e indiretamente. É assim que a gente fala, direta e indiretamente, para a realização
dos eventos da igreja, sejam trabalhando na cozinha, sejam doando um alimento, não é? Todos participaram eficientemente, eficazmente para a realização dos eventos da igreja, dos propósitos de Deus com relação à nossa igreja. Então essa é a visão que o apóstolo Paulo tenta passar para a sua igreja. Paulo vê tais pessoas como, então, indispensáveis para o corpo, dignos de tratamento honroso e um tratamento especial. Né? Até mesmo aqueles membros que possuem uma projeção maior no emprego dos seus dons, não são mais merecedores de honra que qualquer outro membro, pois todos cumprem um objetivo central e comum. Então, vamos valorizar tal irmão que fez determinada coisa, mas vamos deixar sem reconhecer o irmãozinho que fez outra coisa que não foi tão grande assim. Então isso não existe. Todos trabalham conjuntamente para a realização dos propósitos de Deus, para a edificação da igreja, para o cumprimento das atividades da igreja, a promoção do Evangelho, para que outras pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Então, todos são indispensáveis, importantes e merecedores de honra. Qual que é o desafio nesse segundo ponto? Tenha uma percepção equilibrada. Né? Deixa eu ler aqui, está maior. Tenha uma percepção equilibrada de si próprio. Olha só o que diz o texto de Romanos capítulo 12, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, ou seja, pensar além do que deveria se pensar acerca de si próprio, não é? Mas ao contrário, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não é? Não se deve pensar além e nem a quem, né? Pois isso o ajudará a enxergar o próximo através das lentes da humildade, o que naturalmente conduzirá a uma postura serviçal em prol do crescimento do corpo de Cristo. Então, quando nós enxergamos através dessas lentes, tendo uma percepção correta acerca de nós, nós conseguiremos ter essa postura de servo, né? Essa postura serviçal em favor do outro. Né? Todos nós devemos servir uns aos outros. Sem uma visão correta acerca de nós mesmos, temos uma visão equilibrada, uma perspectiva equilibrada acerca de nós mesmos, nem pensarmos além e nem a quem, mas temos essa visão equilibrada, isso nos ajudará, então, a nos colocarmos à disposição dos outros para que eles de nada tenham falta. Então, isso ajudará a enxergar o próximo através dessas lentes da humildade, né? Conduzindo a essa postura serviçal. Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não é? Às vezes um tem uma cultura maior, outros têm uma cultura menor, não é? Uns têm uma posição social, né, financeira mais elevada, outros nem tanto. Mas dentro do corpo de Cristo não há nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de separação. Aquele que tem conhecimento, aquele que tem uma condição financeira melhor, ele não pode se privar de forma alguma de se associar com irmãos de uma posição inferior. Porque diante de Deus, na visão de Deus, todos nós somos iguais, somos todos servos uns dos outros e temos muito a agregar um na vida do outro para a edificação mútua. Ok? Terceiro
terceira situação, né? A circunstância onde o uso dos dons espirituais na igreja pode assumir um aspecto negativo. Quando o crente não compreende que os seus dons espirituais devem promover a união e a edificação dos membros e não a divisão. Então, o que o apóstolo Paulo está procurando preservar é essa unidade. Evitar que a divisão separe uns aos outros. Separados, uma igreja separada, pessoas separadas, um membro separado do outro, não cumpre os objetivos de Deus no sentido de edificar a igreja, de contribuir para a edificação da igreja, para o testemunho da igreja. Ele não é glorificado quando há divisões na igreja. Então, nós precisamos também nos atentar para essas questões. Então, quando o crente não compreende que os seus dons espirituais, ele precisa promover o quê? A edificação, a união uns dos outros. E o texto, os versos de 25 a 27, diz a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, né? Entendendo que nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, se eu sou mais espiritual do que outro, se eu tenho um conhecimento maior da palavra de Deus, um relacionamento mais íntimo, mais pessoal com Deus, e o outro não tem, há sobre mim uma responsabilidade de contribuir para que aquele irmão mais fraco na fé, ele possa se aproximar, que ele seja edificado, que ele tenha mais conhecimento bíblico, que ele seja fortalecido na sua vida espiritual. Então, uma responsabilidade, um cuidado que todos nós precisamos ter uns com os outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Aqui que nós começamos a perceber esse princípio da unidade, né? Desta união uns com os outros. Quando um sofre, o outro sofre. Não é? No nosso corpo é isso que acontece. Quando um dedo está machucado, todo o corpo sente. Né? Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. O que nós percebemos aqui, queridos? A perspectiva que o apóstolo Paulo acabou de nos apresentar, ela nos conduz a 3 necessidades, e nós vamos ver cada uma delas. Primeiro, a necessidade mútua de cooperação. Então, essa postura de cooperação, ela é necessária dentro do corpo de Cristo. Então, os dons são dados não para competição, nem para demonstração de uma pretensa espiritualidade. Então, por que Deus nos dotou com dons? Para que a gente fosse colocado numa posição de destaque em relação a outra pessoa? Para que a gente aparecesse na igreja mais do que outros irmãos? Óbvio que não, é claro que não. Então, o dom tem como objetivo a mútua cooperação. Uma ilustração que eu coloco. O que fazer quando o membro está em necessidade? Por exemplo, meu paladar gosta de pimenta, mas o meu estômago não. Então, gostar é uma coisa, ser capaz, o poder comer pimenta é outra coisa completamente diferente. Então, qual que seria a solução para essa situação? Deixar de comer. Então, é simples. Eu gosto, mas não posso. Não é? De repente, alguém gosta muito de doce, mas é diabético. Então, ele precisa parar e cortar completamente o doce. Não é? Se a minha garganta, por exemplo, está infeccionada, meu braço, que não está, sofre voluntariamente a dor da injeção de antibióticos para proteger o outro membro do corpo. Então, eu tenho que colocar o meu braço à disposição de uma agulha
para que assim então essa vacina possa surtir efeito para trazer saúde, restauração à minha garganta que está infeccionada. Então, é um sacrifício que um membro faz em função de outro que está sofrendo. Então, é assim que o apóstolo Paulo procura ilustrar aqui o seu conceito. Devemos, então, transferir esta realidade para o corpo de Cristo também. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Segunda necessidade que temos é a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. Olha só que interessante isso, queridos. Como corpo de Cristo, né, como que nós nos alegramos e como que nós nos entristecemos uns com os outros, né? Ou como que nós compartilhamos essa tristeza uns com os outros. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então não estamos nessa postura de competição, não disputando quem é o melhor, quem é o mais talentoso, quem é o mais dotado, ou quem é o mais espiritual. Nós somos uma família, somos um corpo. Devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros. Queridos, às vezes é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Por que eu coloco isso? Parece que às vezes, queridos, a alegria de outros é a tristeza de uns. Porque justamente é algo que nós tratamos no início, é aquele sentimento de inveja. A gente perceber que, comparando com a situação que a gente está vivendo, de repente uma situação que não é muito favorável, mas a gente vê um outro irmão desfrutando de bênção, desfrutando de saúde, desfrutando de um emprego, e eu fui mandado embora, ele está indo viajar e eu tenho que ficar em casa, ele trocou de carro e eu continuo com um carro velho, quebrado na garagem. Então todas essas coisas se tornam instrumentos para poder nutrir em nossos corações um sentimento de inveja e separação. Então é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. A figura que eu coloquei aí, os irmãos estão vendo, uma figura que a Silvia compartilhou no grupo de oração, eu achei ela perfeita para esse momento, porque ela trata desses dois animais diferentes que são, aí a figura dizendo aí, o que você está fazendo? O elefante subiu na escada até a altura da girafa, assim, eu estou tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista. Isso que é empatia. Isso que é empatia. E essa necessidade de empatia é o que faz com que a igreja de fato seja edificada. Quando um consegue assumir o lugar do outro, para poder perceber aquilo que o outro percebe. Olhar as situações pelos olhos da outra pessoa. É isso que é empatia. Então, às vezes o que falta para muitos de nós, para que a união ela seja de fato preservada. Porque às vezes as discussões acontecem por esta falta de percepção. A gente fala alguma coisa, a gente acaba passando por determinadas situações na nossa vida que faz com que a gente possa agir de alguma forma que possa magoar, a gente fala uma coisa de forma mais ríspida com uma pessoa, ou não dá a atenção que de repente aquela pessoa está precisando, e às vezes a outra pessoa pode enxergar isso com uma visão meio que de rejeição, fala assim, fulano de tal não gosta de mim, ele é grosso, ele é insensível, mas ninguém sabe o que a gente está passando. Então a empatia é procurar se colocar no nosso lugar e tentar entender as coisas pelo nosso ponto de vista. É um grande desafio para a nossa vida nesse sentido. Terceiro ponto é a necessidade também que temos de compreender que a edificação do corpo
só é alcançada através da união e da cooperação mútua. Não há outro veículo, né, para alcançarmos aquilo que é colocado pelo apóstolo Paulo para a igreja, né? Aquilo que ele diz no sentido dessa necessidade de preservarmos a unidade do Espírito através do vínculo da paz, né? Preservarmos o amor, uma atitude de humildade, de longanimidade, como nós já tratamos, toda essa postura que evidencia a conduta cristã, como que deve ser de fato essa postura cristã, aquilo que precisamos ter no nosso dia a dia, em face à ação de Deus transformando completamente a nossa vida, o que outras pessoas esperam de nós no que diz respeito às nossas ações. Então é isso aqui, é que sejamos empáticos, é que possamos compreender, né, essa necessidade de preservarmos essa união, cooperarmos conjuntamente uns com os outros para que o corpo cresça, né? Não deixando que essa postura orgulhosa, autossuficiente possa dominar a nossa vida, para que a gente se afaste desta unidade que é tão importante para cada um de nós. O corpo é uno, os membros são diversos, e por isso eles precisam cooperar conjuntamente para o nosso bem-estar. É assim que é com o corpo. Então esse é o mesmo princípio adotado por Paulo para aplicar a realidade à igreja, o corpo de Cristo. O princípio da unidade e interdependência é um princípio geral no que diz respeito aí a nós como criaturas de Deus. Nós não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros e principalmente de Deus para a nossa sobrevivência. Quer sobreviver, né, dentro do corpo de Cristo, quer desfrutar deste ambiente, quer que aqui seja de fato um ambiente agradável, de aprendizado, produtivo para você e para mim, então todos nós precisamos cooperar conjuntamente, né? Precisamos buscar esta unidade uns com os outros, então, e preservarmos isso a todo custo, e ainda que exija sacrifício nosso, e é assim que funciona. Então precisamos estar dispostos a lutar para que isso aconteça, não permitindo, né, que de fato nós possamos ser os principais causadores da divisão da igreja, né, da divisão do corpo de Cristo. Por último, queridos, nós destacamos o último desafio. Compreenda que Deus nos criou diferentes, porém, essencialmente, dependentes dele e uns dos outros. Qualquer postura dissociativa entre o povo de Deus se torna prejudicial à saúde do corpo, bem como afeta o nosso testemunho àqueles que não conhecem o real poder unificador do Evangelho da Graça. Precisamos não apenas olhar para dentro da igreja, os nossos relacionamentos aqui dentro, mas percebemos como que a maneira com que nós nos tratamos uns com os outros, a maneira como a gente lida uns com os outros, ela está sendo observada pelos de fora. Então, se não preservamos a unidade aqui dentro, não vamos preservar lá fora. Com certeza não vai estar legal lá fora. E as pessoas estão observando para saber se aqui dentro... Algumas têm a noção de que aqui não é um ambiente de pessoas perfeitas. Ainda que alguns possam dizer que aqui deveria ser, né, um ambiente de pessoas que não erram, não pecam, mas não é isso. E eu tenho certeza que algumas pessoas sabem que aqui é uma comunidade de pessoas normais, que pecam, que erram, mas que estão num processo de transformação, que reconhecem, onde a Bíblia, como palavra de Deus, serve como orientação, como nosso guia
para saber a postura que devemos adotar, o que precisamos abandonar nas nossas vidas, para que cada dia nós possamos parecer mais com Jesus Cristo. Então, algumas têm essa noção, mas outras não têm. E elas estão esperando que, de fato, aqui dentro, se possa ter uma postura correta com os de dentro. E que os dons que cada um tem são colocados em prática. Não são apenas ditos, né? Eu tenho tal dom. Não seja teórico, mas que seja algo prático. Que aqui dentro seja um ambiente onde todos contribuem de forma eficaz e eficiente para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo e a promoção da glória de Deus. Então, muito cuidado, para saber se o uso dos dons não tem tomado este lado obscuro, essa outra face dos dons espirituais, quando nós não olhamos para os dons com um olhar correto, não olhamos para o doador com um olhar correto, não olhamos para a nossa vida, para cada um de nós da maneira correta, e não olhamos para o outro, para o próximo, também da maneira correta. Então, essa deficiência de visão, seja com a gente, com o próximo, com Deus, ou com a dádiva recebida, se essa deficiência não está prejudicando o crescimento da nossa igreja, a edificação da nossa igreja. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esse tempo de um pouco mais de 1 hora de estudo bíblico, mas que certamente eu creio que foi gratificante para cada um de nós, contribuiu e muito para que pudéssemos avaliar as nossas vidas, avaliarmos a nossa percepção acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca dos nossos irmãos em Cristo, do nosso papel aqui na igreja, no reino de Deus, o que temos feito, o que temos deixado de fazer, e que assim o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, possa nos capacitar para que todos nós, sem exceção, possamos cumprir o nosso papel para a glória do nome dele. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós só temos o que agradecer ao Senhor. Todo esse tempo que tivemos aqui de meditação na Tua Palavra foi extremamente proveitoso para nós. Que todo o Teu povo, todos aqueles que estão usando, ó Deus, este recurso deste vídeo para aprender mais, para ter contato com a Tua Palavra, aprendendo com esse estudo, a carta aos Efésios, esse estudo dos dons espirituais, que o Senhor esteja fortalecendo a cada uma dessas pessoas, que a fome e a sede pela Tua Palavra possam crescer cada vez mais, que esse nosso afastamento de corpos não nos enfraqueçam, não nos separe emocionalmente, afetivamente uns dos outros, espiritualmente uns dos outros. Pelo contrário, possamos nos aproximar cada vez mais. Estamos unidos pelo Senhor. O Senhor é o nosso vínculo maior. E nós queremos, ó Deus, que todos nós, todo o Teu povo, todos os membros dessa igreja local, possam aproveitar, Deus, cada instrumento que o Senhor tem nos concedido neste tempo de afastamento, de quarentena. Todos nós possamos aproveitar tudo para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fortalece o Teu povo, não deixe que ninguém se perca. Protege, ó Deus, nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, fiquem com Deus. Até semana que vem, para a continuidade, assim, do nosso estudo. Deus abençoe.